juntos novamente, depois de um breve interregno. Aí hoje falaremos sobre a imortalidade do cristianismo e uma das suas maiores fontes, que foi Orígenes. Orígenes nasceu em Alexandria, no Egito, em 185 e faleceu em 254, tendo vivido 69 anos de muito estudo, sofreu inúmeras perseguições, prisões, torturas por parte dos romanos, que queriam que ele renunciasse à sua fé em Cristo. O contexto religioso, filosófico daquela época contemplava o platonismo socrático, ao passo que o judaísmo estava claramente dividido entre fariseus, que criam na ressurreição física, e davam como exemplo Jesus, e os saduceus, que se opunham a qualquer forma de vida após a morte. As questões correntes eram perguntas do tipo: o que acontece depois que eu morro? O que acontece depois que você morre? Para onde a gente vai? Como é que fica essa história? O pós-morte. E sobrevinham as seguintes perguntas: continuamos a viver de alguma maneira ou simplesmente o nosso ser se acaba totalmente com o nosso corpo físico? Olha que pergunta. Será que o nosso ser, o meu sentir, a minha alma, o meu coração se exaure também? Bom, Roma naquela época vivia uma efervescência filosófica, tendo praticamente adotado o pensamento dicotômico de Platão, que cria que podíamos ser divididos em dois segmentos: o corpo físico, que morria, e a alma, que era imortal. O mundo das ideias, ou seja, que nós éramos meras sombras daquilo que ocorria no topos Uranos. Surge então Orígenes, um erudito da igreja primitiva, que deu ao cristianismo nascente, uma base platônica sobre a alma, que perdurou por bastante tempo durante a Idade Média. O pensamento de Orígenes assegurava ainda que a alma é uma criação direta da natureza imutável de Deus. E assim sendo, os humanos, ao morrerem, deixam algo, consequentemente, imortal, que simplesmente é a alma. Orígenes dizia que, ao fim e ao cabo, é a alma mais importante, lógico, mencionando que o corpo, a matéria, é corrompida pela própria natureza. Ou seja, o corpo vai embora e por aí vai. Daí aparecem os conceitos de céu e de inferno, onde aqueles que rejeitavam Deus, suas almas iriam simplesmente para o inferno. E aqueles que criam no ou em Deus iam para a morada divina, gozando então da perfeição plena, absoluta e completa. Esses que estariam no reino de Deus. Contudo, os judeus, de uma maneira geral, não separavam a alma do corpo, pois acreditavam numa ressurreição, sendo então necessário que o corpo ressurreto estivesse com a sua alma, e davam como exemplo, novamente, Jesus, que tendo morrido, ressuscitou ao terceiro dia. Orígenes nasceu em uma família cristã, assistiu, vejam só, aos 17 anos, seu pai ser martirizado, e mais tarde, já maduro, e também pela sua erudição, teve inúmeros seguidores dos seus estudos, tendo escrito, vejam só, aproximadamente 600 livros. O martírio de seu pai foi, no meu entender, o grande gatilho para o surgimento da sua obra. Eis que ele passou a dedicar-se com afinco aos estudos, tendo, tanto dentro como fora da igreja, pregando a salvação. A salvação acatando o ideário de Jesus. A grande contribuição de Orígenes à igreja foi levar as pessoas ao conhecimento da palavra de Deus, a sua parte social e a Eucaristia, crendo ainda na pré-existência da alma, tal como Platão, seguidor
Um detalhe agora meio tenebroso: castrou-se na juventude, crendo que estava obedecendo à palavra de Jesus. Chegou a ser nomeado, ainda jovem, nomeado diretor de uma escola catequética e tendo se mudado para Cesareia, Palestina, onde distinguiu 3 níveis no entendimento da leitura das Escrituras: o literal, o moral e o espiritual, que é a parte mais importante e difícil. A espiritual é a parte mais importante e difícil. Pontuava ainda que cada um destes níveis indica um estado de consciência e um amadurecimento, tanto espiritual quanto psicológico. Perceba como ele punha o dedo nas feridas. Sua cognição, sua erudição eram tão grandes que arrebatavam seus ouvintes, tendo por consequência arranjado sérios inimigos na própria igreja e também por parte dos romanos, que insistiam para que ele se abstivesse de suas pregações e de sua fé. Como ele insistia em ambos os aspectos, pregações e continuidade da sua fé, e o fazia com uma oratória vibrante, foi novamente preso, torturado, tendo falecido poucos anos depois. E seus amigos diziam: pô, também depois de tudo que ele sofreu lá naquelas prisões, com as torturas, foi embora. O que eu quero lhes dizer? Por fim, o sistema o aniquilou, tal como aconteceu sempre ao longo da história com todos aqueles que se sobressaíram. E temos os exemplos de Sócrates, de Cleópatra, de Jesus, de Tiradentes, de Getúlio Vargas e de todos os inúmeros outros, todos conhecidos por nós, também silenciados por sentenças e determinações postas ao arrepio da lei. E, pelo visto, manifestação não está adiantando, gente. Enfim, tenhamos todos uma boa semana, que o nosso Brasil continue firme na sua crença de que vale a pena crer em Cristo. Sejamos felizes e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos. Se tiverem gostado, por favor, deem um like aí, tá bom? Um abraço e um queijo, gente. Tchau, tchau.